Mas afinal, quem estava certo no final de Eternos? O Ikaris, a Duende e o Kingo, que não queriam fazer nada para impedir o despertar do Celestial, ou os que estavam do lado da Cersei, que entendiam que eles deveriam sim impedir o despertar desse Celestial aqui na Terra para salvar a vida dos habitantes terrestres. E além do mais, toda essa história de Eternos mostra que o Thanos não estava tão errado assim, ou que pelo menos ele foi um herói, nem que seja sem saber. A gente vai discutir esses dois assuntos agora nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia, seja muito bem-vindo. Fala galera, vamos conversar aqui agora sobre Eternos, sim, mais um pouquinho. A gente já trouxe 2 vídeos aqui no canal, tem muito mais vídeo chegando, eu tô cheio de vídeo aqui com o roteiro pronto para gravar para vocês, então fiquem de olho aqui no canal nos próximos dias, que vai continuar saindo vídeo de Eternos, perfeito? Os Celestiais, eles criaram os Eternos para fazer isso. Era a missão deles. Então pensa, é como se eles fossem contratados para fazer um negócio. Por mais que você possa olhar para isso e falar, olha, isso não é certo. Mas eles foram contratados para isso, vamos dizer assim, e eles deveriam cumprir a missão para a qual eles foram contratados, designados, aqui no caso, feitos, fabricados pelos Celestiais. E então, o Ikaris, ele no fundo, ele só estava cumprindo a regra para a qual ele foi chamado, contratado, feito. A Duende nem tem opinião formada sobre isso, ela foi com ele, porque como o próprio Kingo fala, ela é apaixonada por ele. Só que como ela tem aquela forma de criança, ela não ficaria bem ela falar isso, né? Ainda mais que o Ikaris e a Cersei, durante boa parte da vida deles aqui na Terra, eles estiveram juntos como um casal também. E o Kingo, ele mais venera o Ikaris, e então tudo que o Ikaris falar, ele vai atrás, ele vai repetir, do que também ter uma opinião formada sobre isso. Então, digamos assim, é o Ikaris contra a Rapa. A Duende tenta ajudar, cega de amor, mas é só isso. Porém, a Cersei, a Athena, o Phastos, a Makkari e o Druig, eles se apaixonaram de uma forma pelos seres humanos que eles entendem que era errado deixar com que todo mundo morresse se eles tinham como agir, se eles tinham como evitar tudo isso. E aí eles resolvem agir, o Phastos brilhantemente cria a Unimente e no final, após uma luta sensacional que envolveu Deviante e envolveu o próprio Ikaris contra Rapa, a gente tem até o próprio Ikaris se juntando nessa Unimente, a própria Duende se juntando a essa Unimente para que a Cersei consiga jogar toda essa energia dos Eternos e congelar o Celestial. Aliás, congelar o Celestial não, transformá-lo em gelo. É diferente, porque quando você congela um negócio, ele pode descongelar. Mas se você transforma algo de uma matéria para outra, é permanente. Uma coisa que é para sempre e que eu quero que você encoste o dedo agora, ou o seu mouse, não importa o que é o botão de inscreva-se. Por quê? Porque estando inscrito aqui nesse canal, você que é novo, você não vai perder os próximos vídeos de análises de Eternos, falando de um monte de teoria que vai chegar, falando de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, que tá chegando aí também, e é claro, tudo, né, sobre o universo cinematográfico da Marvel aqui comigo. Então, vem comigo nessa jornada, muito obrigado pela sua confiança. E ainda sobre o Ikaris, é óbvio que eu também senti um pouco de raiva dele, tipo, nossa, ele mata a Jaque, ele trai os outros Celestiais e tal, mas é porque a gente tá falando também da nossa raça. Talvez se o filme não se passasse na Terra, talvez o sentimento pudesse ser outro, não sei, não dá pra saber. Porém, tem uma coisa muito interessante que eu acho nele, e que eu falei até num outro vídeo que eu já fiz aqui. Ele é meio que aquele cara que segue a religião dele e não vê mais nada à frente do próprio nariz.
Então é como se o Celestial, o Arishem, fosse o Deus para ele. E tudo que aquele Deus fala e faz está certo. E aí, ele acredita nessa questão do ciclo da vida, o ciclo sem fim, né? A gente pode pegar o Rei Leão e transformar e trazer aqui para esse filme. É o ciclo sem fim. E aí eu já entro na parte do Thanos. Porque o Thanos, ele, querendo ou não, sabendo ou não da verdade por detrás dos Eternos, dos Celestiais e até dos Deviantes, ele acabou ajudando com que o próprio despertar do Celestial aqui da Terra fosse atrasado, como a própria Ajak conta num dos remembers, né, num dos flashbacks do filme, ela conversando com o Ícaris. 5 anos atrás, Thanos apagou metade da população do universo. Mas as pessoas deste planeta trouxeram todos de volta com um estalar de dedos. O retorno súbito da população gerou a energia necessária para o despertar começar. Ela fala que o blip atrasou o despertar que estava muito próximo. Ou seja, o despertar aqui na Terra deveria ter acontecido há 5 anos, quando a quantidade de população de vida inteligente aqui estava chegando muito próxima ao nível necessário para o despertar do Celestial. E quando o Thanos dá o estalo e divide a população da Terra e dos milhares de outros planetas dessa galáxia pela metade, ele impede o despertar do Celestial aqui na Terra e em outros planetas, independentemente se esse número em outros planetas também estava próximo ou não. Mas de qualquer forma, ele atrasou e ele salvou milhares de vidas. Se o plano dele, que a gente sabe, era diminuir a população pela metade porque os recursos estavam acabando, se a ideia dele era salvar vidas por causa da questão dos recursos, tipo água e alimentação, por exemplo, ele acabou salvando também de uma outra forma. Só que aí entra uma teoria que pode explodir a sua cabeça, porque vamos pensar assim: o Thanos, ele é um eterno, só que ele tem uma síndrome deviante. Então é meio que ele é uma mistura de eterno e então ele é meio que uma mistura de eterno e deviante. Ele é as duas coisas. O irmão dele é o Eros, que apareceu na cena pós-crédito e que vai ter um outro vídeo falando por inteiro sobre essa cena pós-crédito, que aqui no UCM é interpretado pelo cantor, né? E agora ator também, Harry Styles. E aí, o Eros, deu pra ver na cena pós-crédito, que ele também era um celestial, ele também era um eterno líder. Porque ele tem aquela bolinha que a Ajak e depois a Cersei usavam para falar com o celestial, no caso o Arishem. Ou seja, se o Eros, que é irmão do Thanos, ele tem esse contato com o Celestial, ele também sabia da verdade, assim como a Ajak sabia. Ele pode ter contado para o seu irmão, e o seu irmão pode ter ficado com isso na cabeça e ter usado a parte dos recursos como uma desculpa para fazer tudo isso. Até porque era mais fácil falar, ó, vai acabar água, vai acabar alimento, do que falar, olha, aqui nesse planeta e em todos os outros tem um ovo de um celestial que vai brotar e todo mundo vai morrer. Quem vai acreditar nessa história? Ninguém vai acreditar. Agora, falar que os recursos estão acabando, as pessoas até acreditam. Não concordam com a ideia dele, porque é errada. Sim, é errado. Mas, de qualquer forma, é uma possibilidade que está aberta. E que eu até acho que foi de propósito isso daí. Para deixar a gente com dúvida, eu criar um vídeo aqui nesse canal, outros milhares de canais criarem teorias sobre isso também. E a Marvel tá lá, ficando feliz, olha lá, mais um trouxa falando sobre esse assunto, criando teoria. E talvez seja algo que nunca vai ser explicado. Vai ficar aí no ar. Quem quiser acreditar que o Thanos sabia disso, beleza. Se não, não. A nossa esperança é o Eros contar um pouco da relação dele com o Thanos e explicar se ele chegou a contar isso pro Thanos.
porque como a gente viu na própria cena pós-crédito, ele sabe dessa questão e ele promete para os Eternos que a gente conheceu no filme, né? Athena, a Makkari e o Druig, que ele vai ajudá-los a encontrar os outros Eternos e a contar essa verdade, ou seja, ele sabe a verdade. E deve ter sido por causa disso que ele abandonou a missão dele e tá por aí no universo, junto com o Pip ou Troll, vai se saber desde quando. Agora observe uma cena específica de Vingadores Guerra Infinita, onde o Thanos está conversando com a Gamora. Olha o que ele fala. Seu planeta estava à beira de um colapso. Eu consegui impedir isso. E agora deixa a pergunta no ar. Que colapso é esse que ele está falando? Ele está falando realmente simplesmente do colapso do fim dos recursos? Ou do colapso que é a existência de um celestial que vai colapsar, vai acabar com os planetas? Dessa forma, lá atrás, quando ele dizimou metade da população do planeta da Gamora, ele salvou a espécie da Gamora, né? Porque a espécie vai embora também. Porque se você divide pela metade, tem uma metade lá que segue viva. Agora, se o Celestial desperta, ele acaba com 100%. Então, é uma coisa aí para se pensar. Comenta aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião. Se inscreve no canal e aciona o sininho, né? É sempre bom lembrar aqui no final do vídeo. Para você que ficou aqui até o final e que não está inscrito ainda, para você que já está inscrito, meu muito obrigado. Aqui do lado estão aparecendo outros vídeos para você ficar mais um tempo aqui comigo e bem informado sobre o universo cinematográfico da Marvel e, é claro, sobre Eternos. Muitas teorias, muitas coisas legais para a gente discutir aqui ainda. Então fica de olho aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço para você. Tchau!